Médica Biofal, que você comentou. O que é isso? A metodologia Biofal, né, é um método que a gente utiliza medicamentos homeopáticos, né? Mas a gente usa e faz interface com várias práticas médicas no diagnóstico do paciente. A gente vai usar a medicina Ayurveda, a medicina tibetana, a homeopatia, prescrevendo medicamentos homeopáticos que vão atuar nos chakras ou centros de força do paciente e nos nadis e canais de energia, equilibrando o biocampo desse paciente, né? Promovendo uma saúde no aspecto físico e mental. A gente dá o estímulo com o medicamento homeopático para que o paciente faça a sua autorregulação, entendeu? Através do seu biocampo. Então, dando o medicamento homeopático, a gente estimula o organismo daquele paciente a promover a sua cura e o seu autoequilíbrio. Quando você fala dessas metodologias em conjunto, tudo aí eu, de uma forma bem leiga, tá? Uma pergunta, tudo é homeopatia? Não. A homeopatia, né, ela foi criada por volta de 1800 e pouco, eu não vou assim me precisar na data cirúrgica do 1800 e quanto, por Samuel Hahnemann, né? Hahnemann estava descontente com a prática médica, né? Ele estudou por um tempo medicina, não conseguiu se manter financeiramente, aí parou. Hahnemann era muito culto, né? Fazia traduções de grego, francês. Com essas traduções depois conseguiu pagar a sua faculdade de medicina, e quando ele saiu, ele se viu na medicina da época desgostoso daquilo. Até que ele estudou a matéria médica de Cullen, fascinou-se por aquilo, resolveu fazer a experimentação de medicamentos homeopáticos. Na experimentação do homensão, isso é um dos pilares da homeopatia. E aí ele começou a ver que essa experimentação do homensão trazia a medicina do semelhante. Porque hoje a alopatia é anti-inflamatório, anti-espasmódico, né? E a homeopatia cura pelo semelhante. Então, quando você faz o histórico do paciente, você vai coletar a quantidade de dados sobre tudo desse paciente. E a prescrição do medicamento homeopático se baseará na similitude desses sintomas. Sendo assim, quando o paciente faz uso da medicação, o organismo, tendo aquela similitude dos sintomas, provocará uma reação no paciente de melhora daquela sintomatologia. É assim que funciona a homeopatia. E aí a gente tem, porque na época do Hahnemann existia um medicamento único. Hoje, com a complexidade dos pacientes e tudo, a homeopatia também tem a sua evolução de como vai atuar no paciente. Então, hoje a gente tem a homeopatia sistêmica, onde a homeopatia vai atuar nesse todo desse paciente, mas a gente tem medicamentos circunstanciais, como, por exemplo, na criança, né? Hoje, a homeopatia, a gente tem diversos medicamentos para atuar na sintomatologia da tosse, né? Do resfriado comum, porque o resfriado é um para você, é outro para ele, a característica é individual do paciente, né? E eu posso ter uma gama de elementos e de coisas para ajudar esse paciente nesse sentido. E a metodologia Biofal vem através disso. É um estudo de 35 anos. Quem criou foi a doutora Miriam de Amorim, no Instituto Biofal, no Rio de Janeiro, com trabalhos na UFRJ, na universidade, na área de toxicologia, onde ela criou esses medicamentos homeopáticos no sentido de atuar nesses chakras e centros de força. Então, a gente tem aspectos da homeopatia, né? A homeopatia sistêmica, a homeopatia unicista, a homeopatia pluralista, a metodologia Biofal, que se utiliza dos medicamentos homeopáticos para ter essa atuação nos chakras e centros de forças, nadis e os canais de energia, para promover esse equilíbrio do biocampo do paciente, entendeu? Então, são vários tipos de homeopatia. Hoje são quantos? É difícil, assim, você estabelecer, porque a gente tem várias escolas, você tem a escola francesa, entendeu? São muitas... Que cria-se novos métodos. Os métodos, assim, eles já vêm há muitos anos, assim, né? E tem várias escolas homeopáticas
e várias formas de prescrição, em que a gente faz cursos, aperfeiçoamentos, né? Bora lá então, né? Porque hoje eu estou com descobri agora uma conterrânea. Ela é do Paraná, não é da mesma cidade que eu. Ela vai contar um pouquinho a história dela pra gente, mas ela é do Paraná assim como eu. Ela é de Maringá e eu sou de Curitiba. Bom demais ter com a gente hoje a doutora Elisa Tatiana, vamos ver se eu vou falar esse sobrenome chique, certo, hein? Ó, Poltronieri. Tá certo. Tá certo, Sim, doutora? tá certo. Médica homeopata. Isso. E vai contar um pouco pra gente da especialidade, da sua escolha. Obrigada, antes de tudo, tá, doutora, por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pela oportunidade de poder falar sobre homeopatia. Sua história começa lá em Maringá. Sim. Nascida lá em Maringá? Nascida em Maringá, fui embora de lá aos 18 anos, né, para estudar, né, na época, fazer cursinho, para prestar vestibular para medicina. E o último vestibular que eu consegui passar foi em Volta Redonda, aonde eu estudei medicina aqui no Unifoa, né? E depois fiz minha especialização de homeopatia na Escola Paulista de Homeopatia. E dentro da faculdade, assim, eu sempre quis ver o paciente como um todo, né? Inicialmente eu queria fazer cardiologia, mas eu me sentia um pouco assim limitada apenas a olhar esse aspecto do paciente. E queria ver o paciente de forma integral. Foi quando eu saí da faculdade, fui para o programa de saúde da família, trabalhei durante um período lá e vi que a alopatia em si não me trazia todas as respostas para que eu pudesse entender e gerenciar o cuidado e a saúde desse paciente. Foi quando eu descobri o curso de homeopatia em São Paulo, a pós-graduação, a especialização, e fui a São Paulo fazer essa especialização de homeopatia. Fiz a especialização, depois retornei para Volta Redonda para trabalhar com homeopatia. Voltou, né? Voltou, afinal de contas, Volta Redonda te acolheu. Sim. Muitos médicos a gente sabe que faz e acabam ficando, mas que bom que a doutora retornou. Agora me conta, vamos voltar lá daquele início, assim, da medicina. Sempre quis ser médica? Como que é essa história familiar? Existem médicos na família? Não, eu sou a primeira médica da família e eu sabia que eu queria seguir na área da saúde, né? Inicialmente, eu tenho fascínio por animais, então quis fazer veterinária. E aí, nada mais do que você estar no campo prático para fazer isso. Então, eu fiquei um dia inteiro num hospital veterinário. E eu só chorava de manhã e de tarde. Até que o veterinário, aonde eu estava acompanhando ele, falou: olha, você não tem estrutura emocional para fazer veterinário, não faça, entendeu? Não vai ser uma boa área. E existia um médico que era conhecido da nossa família, que passava visitas nos leitos hospitalares. Você quer fazer medicina? Vamos lá comigo numa visita aos leitos hospitalares, eu passo visita todo dia de manhã. Então você vai comigo e vê como é que você se sente no ambiente hospitalar, na visita aos leitos. Eu fiquei encantada.
aquilo abriu um mundo mágico para mim ali. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E nunca mais, assim, tive certeza. Desde que entrei no primeiro ano da faculdade, sempre soube que era isso que eu queria. Foi dessa forma que eu entendi a vocação pela medicina. Que linda história. E sem ninguém na família. Sem Primeira ninguém na médica. família. Primeira médica. Você puxou o bonde aí de alguém? Veio gente atrás querendo ser médico ou ainda tá meio tímida? Não, todos são artistas na minha família. Mesmo? Né? Bailarinos profissionais, chefes de cozinha. Tem uma irmã que tem uma loja de design contemporâneo, né? Mas a homeopatia não deixa de ser uma arte dentro da medicina, mesmo eu puxando a família, que você individualiza muito o paciente. A medicina em si, né? Sim. Já é realmente arte, mas vocês estão vendo que ela tá puxando a sardinha para a área dela, com certeza, porque encanta os olhos, te encantou, Sim. Né? Uhum. Já te encantou dentro da faculdade ou foi depois? Porque, na verdade, deixa eu só entender, dentro da faculdade existe essa especialidade? Você tem possibilidade de fazer a homeopatia? Não, na faculdade de medicina você tem atualmente algumas universidades que fazem essa matéria de maneira optativa para o aluno assistir. Na minha época não existia isso, né? Eu fui assim tomar contato realmente com a homeopatia no programa de saúde da família. Onde eu conheci outros médicos, outros profissionais, fui estudar sobre a especialidade, porque eu saí da faculdade um pouco perdida em que fazer, e aí foi aonde eu me encontrei. Eu falei, eu preciso olhar esse paciente como um todo, entendeu? Entender ele integralmente, entendeu? Então, foi nesse sentido. Olhando para trás, assim, porque já são 16 anos, né? Isso, de homeopatia. E 22 anos de formada. Quando olha para trás, assim, nessa trajetória, porque a gente sabe que, né, muito se fala de olhar para frente, é importante, mas o olhar para trás também é tão... nos impulsiona ainda mais. Claro. Como que é? Foi uma escolha assertiva? A homeopatia realmente te escolheu e você escolheu também? Eu acho que sim, mas assim, eu entendo hoje que a homeopatia foi um caminho, né? Hoje eu tenho outros caminhos que eu trago para o paciente. Trago a metodologia Biofal, né? Que depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Trago a fitoterapia para esses pacientes, a prática da saúde ortomolecular e entendo mais o paciente hoje como uma saúde integrativa. Você olhar para o gerenciamento do cuidado desse paciente. Então, hoje o paciente que vai consultar comigo, ele senta na minha frente, eu avalio ele como um todo e a gente vê as diversas possibilidades daquele indivíduo, daquele ser, enquanto eu posso gerenciar o cuidado e a saúde desse paciente. É o todo, né? É o todo. É olhar o todo. É olhar o todo.